Fala galera, Senhor Biologia na área para mais uma aula incrível para você. Vamos para mais uma dica quente para sua prova, hein? Escuta isso. Se uma membrana plasmática permite com facilidade a entrada e a saída de substâncias menores que 3 carbonos, por que o transporte de íons de sódio e potássio requer gasto de energia? Você já ouviu falar dos pigmeus? Aquelas pessoas de baixa estatura que vivem lá na África? Você sabia que o fato delas serem tão pequenas tem relação com a membrana celular? É isso aí, vamos falar agora de transportes de membrana. Não marque bobeira, pegue sua caneta, fica ligadão que já vamos começar! Senhor Biologia. Os cientistas descobriram que os pigmeus, embora produzam quantidade normal de hormônio de crescimento, têm baixa estatura devido a uma característica peculiar da membrana de suas células. Nela, faltam moléculas de proteína capazes de se combinar a esses hormônios e colocar para dentro da célula. E sem a entrada desse hormônio, não tem crescimento. Substâncias pequenas atravessam a membrana de forma muito fácil, já substâncias grandes não. Agora, substâncias solúveis e lipídios também entram fáceis nas células. Isso porque a composição da membrana tem a natureza lipoproteica. A capacidade de atravessar a membrana é menor quanto maior for o peso molecular, ou seja, quanto maior for a molécula. Substâncias orgânicas com mais de 3 a 5 átomos de carbono parecem ser incapazes de atravessar a membrana plasmática passivamente, como acontece com as substâncias menores ou aquelas que são solúveis em lipídios. Existem, no entanto, substâncias com mais de 3 átomos de carbono e insolúveis em gordura que conseguem penetrar na célula. Você sabe que substâncias são essas? Aperte o pause aí. Responde e depois você volta. Faz um teste. Bom, é o caso de substâncias de grande importância para a célula, como os açúcares, nucleotídeos, aminoácidos e alguns hormônios, como o do caso dos pigmeus, que eu disse agora há pouco. Nesses casos, essas substâncias são transportadas por um tipo de facilitador de transporte, que requer gasto de energia. Quando a gente fala de transporte de membrana, temos que considerar que estamos diante de dois meios, com concentrações diferentes, um mais e um menos, ou seja, o meio hipotônico, que é de baixa concentração, e o meio hipertônico, que é de alta concentração. O transporte que segue a favor de um gradiente de concentração vai de onde tem mais para onde tem menos. É um transporte passivo, que ocorre sem gasto de energia, sem gasto de ATP. A osmose é o transporte passivo de solvente, e a difusão é o transporte passivo de soluto, via camada fosfolipídica. E tem também a difusão facilitada, que é o transporte passivo via proteínas de membrana. No entanto, em uma membrana plasmática, a velocidade da osmose é 200 vezes maior que a velocidade da difusão. E as consequências disso a gente vai ver daqui a pouco. Vamos para o quadro fazer um esquema para a gente entender melhor isso aqui. Vamos lá, vem comigo. Olha só, eu vou fazer um tanque aqui. Imagine comigo que ele é um tanque que eu coloquei 1000 ml de água, 1 litro de água de cada lado. E eu pus aqui no meio uma membrana semipermeável que permite a passagem tanto de solvente quanto de soluto. Bom, eu adicionei aqui 50 colheres de açúcar e eu adicionei aqui 5 colheres de açúcar. Veja bem, aqui nós vamos ter uma concentração muito maior. Observe como vai ficar. Eu adicionei aqui 50 colheres de açúcar que dissolveram aqui nesse 1000 ml de água. E aqui 5 colheres apenas. Então qual ficou mais doce? Obviamente esse meio ar, que é o meio mais concentrado. Como que a gente chama o meio mais concentrado? Hipertônico. E o menos concentrado a gente chama de hipotônico. Lembre-se que concentração é a relação de soluto, que no meu exemplo aqui é o açúcar, e solvente, que é a água nesse caso. Bom, o transporte de membrana. Lembrando sempre que essa membrana que eu pus aqui, ó, é uma membrana semipermeável. Ela permite a passagem tanto de solvente quanto de soluto. Só que a velocidade da passagem de solvente é muito maior. Aqui em cima você está vendo acontecendo a osmose. E aqui embaixo você está vendo acontecendo a difusão. Bom, o que é osmose então? Pelo meu desenho, conceitue osmose aí. Aperta um pause e escreva o conceito de osmose a partir desse meu desenho. Muito bem, veja só, escreveu? Osmose é a passagem de solvente de um meio hipotônico para o meio hipertônico.
Isso acontece a favor de um gradiente de concentração. Acontece de onde tem mais água para onde tem menos água, na relação soluto-solvente. E difusão? Difusão é a passagem de soluto de um meio hipertônico para o meio hipotônico, a favor de um gradiente de concentração, porque eu estou indo de onde tem muito soluto para onde tem menos soluto. Mais uma vez, na relação soluto-solvente. Por ser a favor de um gradiente de concentração, não gasta energia. Certo? Resumindo então, difusão simples. Partículas de soluto deslocam de solução de maior concentração, que é hipertônico, para uma solução de menor concentração, que é hipotônica, até que as concentrações dos dois meios fiquem iguais, que é a isotonia. Já a difusão facilitada é muito parecida com difusão simples, porém, o transporte de soluto aparece com a ajuda de uma proteína presente na membrana plasmática. E essa proteína vai facilitar o transporte e, consequentemente, aumenta a velocidade. A difusão facilitada ela ocorre sem gasto de energia, pois acontece a favor de um gradiente de concentração. Como exemplo, a gente pode citar o papel da insulina, que libera os canais de glicose e permite que a glicose entre dentro da célula. E assim, ela facilita a passagem de glicose para o interior da célula. Osmose. Osmose ocorre com a passagem de solvente de um meio hipotônico para o meio hipertônico. E esse transporte tende a cessar, ou seja, tende a parar quando as soluções chegam ao equilíbrio, ou seja, isotonia. Como a difusão é um processo de fluxo de mais para menos, chega um momento em que eles param, pois as concentrações dentro e fora da célula tendem a se igualar. Quando isso acontece, entram em ação certas proteínas que agem como bombas, jogando coisas para fora ou para dentro, dependendo da necessidade da célula. É o que acontece, por exemplo, com as hemácias do sangue. Essas células apresentam internamente uma concentração de íons potássio 20 vezes maior do que a existente no plasma circulante. Agora, por outro lado, no plasma, a concentração de íons de sódio é 20 vezes maior do que no interior das hemácias. O que ocorre é que as hemácias constantemente jogam potássio para dentro e sódio para fora. Isso só é possível através de um processo que requer gasto de energia. Isto é, um processo ativo de transporte. Mas sobre o transporte ativo, a gente vai ver na segunda parte dessa aula. Muito bem, anotou tudo aí? Por hoje ficamos por aqui. Não marque bobeira. Tchau!